Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Bom, só um esclarecimento, o estúdio ainda não está pronto, ainda vou trabalhar agora o áudio, que estou comprando, o microfone, isso aí vai demorar a chegar um pouco mais, e iluminação, tá chegando também. Por isso esse ainda tá escuro lá atrás, estou usando essa lâmpada de fundo aqui, que ela dá essa luz aqui, mas logo isso vai ser corrigido, beleza? A tendência é melhorar, graças ao apoio de todos vocês, que lá no final tenho alguns agradecimentos mais uma vez. Bom, quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, tá de volta para mais uma sequência, e hoje eu vou começar com uma dica para os jogos de amanhã. Amanhã tem Atlético Mineiro e Bragantino, coloca que vai sair mais de um gol nessa partida. E na partida entre Corinthians e Cuiabá, vai dar Corinthians ou empate. Tá aí a duplinha que deu uma odd de 1,53, estou colocando R$40 para voltar, 61,44. O XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir essa janelinha aqui, ó, para você fazer o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado para me dar aquela força, e aquele que quiser fazer essa fezinha, o primeiro depósito ou o Pix que você fizer ao XBET dobra em bônus para você usar dentro da plataforma ou do site. Aí você vai consultar a política de bônus da 1xBet, que é parceira do canal em 2023, beleza? Vamos de notícia, vou começar com uma sobre o Andrei Santos, que tinha dado antes essa notícia de que ele era dúvida para o jogo, depois confirmaram que ele treinou, agora confirmou que ele não vai viajar, né? Sentiu dores no joelho por esforço repetitivo, né? O que estão alegando aí com relação às dores que o Andrei sentiu. O Andrei nem vai para o Sul encarar o Internacional no domingo, né? Depois de amanhã, mas lá vem mais um dia de sofrimento pra gente, né? Tá chegando o Campeonato Brasileiro, amanhã começa a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Andrei tá fora. O Marlon Gomes, a tendência é ele ser titular no meio de campo com o Jair e o volante Cocão, que tem uma galera maravilhada com o Cocão, mas tem aquele aspecto que eu falei, muito calma nessa hora, não é à toa que ele era a 4ª opção no time da 3ª divisão, não estou querendo desmerecer do garoto, que vem de um projeto social, torço para que ele consiga ter sucesso na vida, mas uma coisa é você encarar o Urubu, tirando o pé do acelerador, já maneirando, pensando no próximo jogo, sabendo que já tinha liquidado a partida contra o Vasco, fazendo substituições, enfim. Então a gente tem que ter o contexto da situação para a gente não achar que entrou e arrebentou. Calma. Na sequência, tomara que ele entre contra o Internacional e calhe a minha boca e arrebente e continue arrebentando o Campeonato Brasileiro. Tá? Então tá aí a informação do Andrei Santos. Vou trazer uma outra informação curiosa que saiu lá do Atenção Vascaínos, sobre negativa de jogadores no mercado. Diz que jogadores estão recusando vir para o Vasco da Gama por causa do movimento ou do protesto lá no CT Moacir Barbosa, que deu uma enquadrada em jogadores e técnico, com coisa que isso é exclusividade no Vasco, né? O Corinthians foi campeão mundial, 2 anos depois os caras estavam entrando no CT, tinha jogador se escondendo debaixo de arquibancada, debaixo de escada, em vestiário para não tomar porrada. Jogador campeão do mundo pelo Corinthians. E o Corinthians não para de contratar, né? E o Corinthians, que deve mais de R$1 bilhão, não para de contratar. Agora o Vasco é uma dificuldade de contratar, e a desculpa agora não paga ninguém. E a desculpa é porque o torcedor atrapalhou, né? Sempre tem uma desculpinha para o óbvio, né? Esses caras não têm competência, não têm gestão, não têm dinheiro, se enfiaram numa roubada e muito vascaíno acreditou. Tá aí mais uma pra gente rir, né? Isso é uma piada, dizer que agora a culpa dos jogadores não quererem vir para o Vasco é do torcedor. Bom, eu vou trazer uma entrevista que eu acho importante, um bate-papo que eu tive com a doutora Sônia. Ela foi 2ª vice-presidente geral do Vasco da Gama na gestão Campelo, né? Representou ali a mulher, né, no Vasco, acho que foi a primeira gestora mulher no Vasco da Gama, né? E ela tem um trabalho voltado a isso, a inserção da mulher nos clubes
nas gestões, no projeto futebol, né? Muito legal. E aí eu tinha falado aqui sobre alguns aspectos que fizeram com que o Vasco estivesse nessa situação que a gente está de penúria no Campeonato Brasileiro, né? O primeiro é o físico, departamento físico do Vasco, um time que joga de 6 em 6 dias, 7 em 7 dias, 10 dias, né? E não consegue superar o adversário fisicamente. O outro aspecto é o técnico, né? A técnica dos jogadores que não são jogadores de tanta qualidade, né? O tático, aí entra o Maurício Barbieri, né? E a sua inoperância, e o mental, que eu acho que é um aspecto muito importante, principalmente quando você tem o elenco mais jovem do Campeonato Brasileiro, ou um dos elencos mais jovens do Campeonato Brasileiro, cerca de 22 anos, é ali o elenco do Vasco hoje no Campeonato Brasileiro. Muitos jovens, você vai ver isso no Internacional, estão falando do Ryan, 16 anos em campo, né? Tem o Egnaldo, tem o Eric Marcos, que pode jogar, tem o Marlon Gomes, que estava agora no Sub-20, o Peck, enfim, jogadores jovens, alguns já com uma bagagem, como o Peck Figueiredo, que não estão aí agora esse ano, outros não, como o Rodrigo Barros, outros estreando aí como o Ryan. Então o aspecto psicológico conta muito, tanto que saiu uma entrevista no GE essa semana falando que a questão psicológica no time do Vasco está pesando muito, né? E por isso que o Vasco sente muito quando toma um gol, perde o controle. E aí eu trouxe aqui a doutora Sônia para a gente bater um papo sobre isso, né? Primeiro ela vai falar sobre o arrependimento de ter votado na gestão Salgado e o que eles fizeram com os profissionais importantes para o desenvolvimento dos atletas no Vasco da Gama. Tiago, tudo bem, Tiago? Sônia Andrade, o nosso Vascão, Tiago. Pois é, eu vi um comentário seu nas redes sociais e estou aqui me manifestando. Você fala da questão psicológica dos atletas do Vasco, né? E a gente sabe que logo no início da gestão desse grupo que está à frente, que inclusive eu votei nesse grupo, você sabe disso, hoje me arrependo, eles acabaram com o departamento psicossocial do Vasco. Então, aquele suporte que a gente dava, não só para os atletas, para as famílias, para os funcionários, essa realidade acabou. E hoje, para você ter uma ideia, essa profissional que gerenciava o setor psicossocial, que ajudou na montagem da estrutura desse departamento, ela hoje está no Botafogo. E aonde está o Botafogo hoje? Pois é, a gente elimina profissionais imprescindíveis para o clube e hoje a gente vê que a realidade é completamente diferente daquela que deveria ser, porque a gente sabe que o Vasco é gigante. Bom, na sequência, a doutora Sônia Andrade, ela cita a SAF como uma lei nova, né, e séria, com riscos em potencial, e cita também o uso da garotada sem um atendimento adequado. Como você sabe, eu nunca fui a favor da SAF, da forma como ela foi conduzida no Vasco da Gama. A gente acompanha várias SAFs sendo instituídas em clubes de futebol do Brasil todo, né? E a gente vê que a coisa ela é feita de uma forma muito mais profissional. É uma lei em construção e que precisa ainda ser muito estudada antes de ser implementada. A gente sabe que são consequências sérias se esses compromissos não forem cumpridos como tem que ser, como a lei demanda, e a gente pode ainda ter vários problemas em relação à questão da SAF, da estruturação da SAF no futebol do Vasco. Uma coisa que eu sempre debati é essa garotada jovem ser colocada na linha de frente de um futebol do tamanho do Vasco sem nenhum amparo psicológico. Hoje a gente tem uma psicóloga lá, outra cá. A gente sabe que os meninos não são atendidos como eram atendidos, a realidade é essa. Eles podem até dizer que não, mas a gente sabe que é, porque a gente tem retorno de pessoas que estão lá dentro. E infelizmente é isso.
Bom, para finalizar com a doutora Sônia Andrade, já agradecendo aqui a participação especial dela, né? Ela fala que existem erros e acertos em todas as gestões, né? É claro que no Vasco são mais erros do que acerto. Então ela fala que tudo que é bom, tudo que acertam, numa próxima gestão eles jogam fora por causa da política, né? Porque foi o fulano que fez, então a gente vai apagar, vai jogar fora, vai demitir. E ela finaliza falando em luta por eleição transparente e justa, né? E a luta pela volta do Vasco gigante. Então vou deixar a doutora Sônia aí para finalizar o vídeo, agradecendo aqui a audiência, a paciência. Aliás, antes de deixar a doutora Sônia aí, só os nomes da galera, para finalizar aqui, a galera que participou da campanha aqui do estúdio, beleza? O Fernando Souza, o Salmo Costa, o Gabriel Amazonas, o Francisco Senra, o Joy Souza, o Vilmar Souza, o meu amigo Emanuel Paiva, brigadão Emanuel, Valdirene Carvalho, Eduardo Sato, Blendon Pereira, David Salles, Sérgio Mota e Sávio Menezes. Um agradecimento aqui a todos que fizeram isso aqui acontecer, beleza? Vou deixar agora a doutora Sônia para finalizar o vídeo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Tudo que é bom no Vasco, quando a outra gestão entra, infelizmente o que acontece é destruir o trabalho que é positivo. Então, eu peço que a gente tenha condição de estruturar a questão política do Vasco de uma forma mais comprometida, mais consciente, olhando para aquelas pessoas que sofrem com esses resultados, e eu acredito que isso seja, inclusive, esse sofrimento venha por parte do elenco também, porque todo mundo sofre, não é o sofrimento de um, é de muitos, e que a gente tenha condição de lutar esse ano por uma eleição transparente, justa, legal, que a gente não tenha que entrar no judiciário para discutir questões, porque isso desgasta a marca Vasco da Gama, e a gente tenha condição de ter um Vasco gigante como ele sempre foi e continua sendo. Ele só está um pouquinho adormecido. Que a política do Vasco mude o seu pensamento e tenha mais consciência em relação ao tamanho desse clube e das pessoas que estão atreladas a ele, tá bom? Beijo grande, muito obrigado pelo convite.